Esta parábola que nós acabamos de ouvir, se não for bem compreendida, pode levar a alguma má interpretação. Um homem administrador dos bens de um senhor, e nos tempos de Jesus o administrador tinha um status muito alto, o administrador em seus atos equivalia ao próprio dono. Ele foi acusado de estar esbanjando os bens do seu senhor, estar desviando e cuidando mal da administração. Por isso o Senhor o chama e diz: tu não podes mais ser o meu feitor. Então prepara aí a prestação de contas, que eu vou te mandar embora. E aquele feitor então, aquele administrador, começa a ponderar, começa a refletir: o que é que eu vou fazer agora? Porque eu não sei fazer mais nada, eu não tenho forças para trabalhar, eu sair pedindo por aí tenho vergonha. E começou então a ponderar o que ele iria fazer. E ele então chama os devedores do seu senhor, depois de ponderar, e diz: então vou agora conseguir alguém que me receba depois que eu sair daqui. Quanto deves a meu senhor? 100 barris de azeite. Então vamos escrever aí na dívida 50. E tu quanto deves? Eu devo 100 sacos de trigo, 80 sacos de trigo. Escreve aí também menos, 50 talvez. E assim ele age, e o Senhor descobriu, é claro, e ele louvou aquele administrador, não por ele ter agido desonestamente, mas pela esperteza dele, e a palavra tradicional aí é a prudência dele, ao agir daquela forma, buscando um fim que ele queria. O que ele louva aí não foi a desonestidade, portanto, mas foi a prudência. E é sobre a prudência que eu gostaria de falar com vocês na missa de hoje. Essa prudência daquele homem foi uma prudência humana, para um fim humano, e ali foi até desonesto. E Jesus fala que os homens deste mundo são mais prudentes ou mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Então, assim como eles, para fazer as coisas que eles querem fazer no mundo, fazem tantos esforços e usam de tantos meios que buscam esse fim, mais motivos ainda, conclui a parábola, nós temos de fazer as coisas para um fim muito maior que nós buscamos como filhos de Deus. Então, o que é a prudência? A prudência, em linhas gerais, é o governo das coisas, das nossas ações, sobretudo, em vista de um fim, na busca de um fim. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com investimento, ela tem que ter a prudência de saber quando tem que investir, quando tem que comprar, quando tem que vender. Esta é a prudência do mundo, ou a prudência que nós chamamos prudência da carne. Quando a gente quer conseguir alguma coisa, quero, por exemplo, passar no concurso, eu tenho que me organizar, tenho que ver as minhas ações e governar as minhas ações em vista daquele concurso que eu quero fazer. Eu não posso ficar saindo toda noite, tenho que comprar os livros, tenho que ter um programa para estudos, para também alguns simulados e tudo mais, em vista do fim que eu quero, que é passar no concurso. Então essa prudência é chamada de prudência humana ou prudência natural, o governo das coisas em vista de um fim. E qual é o nosso fim como seres humanos? Para que nós existimos? O que é que nos move? O que é que nós buscamos? O catecismo nos diz: para que fim foi criado o homem? Qual é o verdadeiro sentido da nossa vida? O homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus nesse mundo e depois salvar a sua alma, sendo feliz para sempre no céu. Então, qual é a coisa mais importante ou a finalidade maior
e única, à qual todas estão sujeitas à nossa vida, a nossa salvação. Então a prudência é a virtude que nos leva à prática e organização das nossas ações em vista da nossa salvação. Nós não podemos nunca perder de vista isso. É a nossa salvação. E o que é a imprudência? É o descuido das nossas ações em detrimento da nossa salvação. Então nós temos que ser prudentes. Jesus nos fala: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. A prudência da serpente significa o quê? Que ela está com veneno e não morre, mas ela, sobretudo, vai driblando os obstáculos em vista do fim que ela quer. Já a pomba é simples, ela já tem o fim direto e vai lá direto. Essa é a simplicidade. Mas como nós estamos neste mundo cheios de obstáculos, cheios de problemas que vão acontecendo na nossa vida e que vão entrando no nosso caminho, nós temos que ser prudentes, ou seja, e Jesus usa a expressão a palavra serpente, neste sentido, que vamos driblando os obstáculos sem nunca perder o foco, nunca perder o fim. E o grande problema do homem moderno é que já perdeu o foco. Qual é a sua razão de viver? Por que você vive? O que é que você quer? Quantas vezes a gente ouve isso das pessoas? O que é que você pensa da vida? Por que você vive? Então, nosso fim é a nossa salvação. É claro que vamos nesse caminho de salvação e encontramos nesse caminho pessoas, encontramos um casamento, encontramos uma vida consagrada, nesse caminho tem o nosso trabalho, nesse caminho há pessoas, nesse caminho há muitos acontecimentos. Nesse nosso caminho da vida, nós passamos por inúmeras situações. Então, a prudência é saber governar as minhas ações nesse caminho, para eu nunca perder o foco, que é a minha salvação. Então, eu tenho que ter muito cuidado no que eu faço. O que foi que fez aquele homem? Sabendo que iria ser mandado embora, ele parou e pensou: o que é que eu vou fazer para que, quando eu sair daqui, eu encontre pessoas? Então, a prudência exige de nós ponderações. Exige que eu pense, que eu reflita, o que é que eu vou fazer na minha vida para que eu me salve. Isso é prudência. Então, existem certas coisas que eu tenho que fazer. Outras coisas eu tenho que evitar. Eu tenho que fazer para a minha salvação. Tenho que procurar viver na presença de Deus. Neste caminho, tenho que ter a companhia de Jesus e a companhia de Nossa Senhora. Nesse caminho, tenho que procurar praticar as virtudes e caminhando bem. Nesse caminho, eu tenho que evitar aquelas ocasiões que me levam a pecar, que me afastam do caminho da salvação. Isso é prudência, porque eu nunca posso perder o foco, nunca perder o fim. Aqui eu busco. Entenderam? Por exemplo, é imprudência um jovem que namora receber a sua namorada e dormir junto no mesmo quarto. Ah, mas não tem nada demais, hoje em dia tudo isso é normal, mas isso é imprudência. Mas não vão pecar não, mas é imprudência. Como é que eu vou colocar um rapazinho e uma mocinha deitados na mesma cama, passando a noite juntos? É imprudência. Não são dois anjos de candura, são seres humanos marcados com o pecado original. Isso é imprudência. Vão terminar tendo fortes tentações para o pecado. A família não está em casa, a moça vai e recebe o rapaz, e hoje tudo é muito natural. Tudo é muito natural, todo mundo junto ali. E os pais acham que tudo é muito natural. Isso é imprudência. Se você não quer pecar, você não pode se colocar numa ocasião de pecado. Se você não quer pecar porque você tem problema de alcoolismo, não vá ficar no lugar onde está todo mundo bebendo, porque você vai ser tentado. Isso é tentar a Deus. E a imprudência, por exemplo, a pessoa ficar até altas horas lá, sobretudo com conversas de internet com pessoas do sexo oposto. Às vezes acontece, há homens que ficam até madrugada conversando com mulheres. Isso é imprudência. Mas não tem nada, conversa boa, normal. E a sua esposa lá na cama, deitada, dormindo sozinha. Você não está sendo imprudente? Não está sendo imprudente você ficar procurando, e aqui digo para todos
sobretudo os jovens, procurando sites e mais sites sem ter rumo, vai terminar caindo lá numa coisa ruim e vai te levar a ser fortemente tentado e vai cair na pornografia, ou se não cair lá, vai cair em coisa semelhante. É imprudência. Isso é imprudência. É imprudência você estar no meio de pessoas que estão falando mal dos outros e você entrar ali, começar a repetir aquilo. Ah, mas eu não vou me envolver na história. Mas é imprudente. Então a imprudência, ela pode ser quando nós nos colocamos diante de certas situações, diante de certas ocasiões que podem nos levar a cair, porque nós somos fracos. A maturidade começa quando nós reconhecemos que nós temos limitações. Então eu tenho que reconhecer que eu sou limitado. E se eu me exponho à ocasião de pecado por vontade própria, eu corro o risco de pecar. Então eu serei imprudente, seja nas palavras que eu possa dizer, seja naquelas coisas que eu possa pensar, seja naquelas coisas que eu possa fazer. Então é imprudência. Eu não posso ficar brincando com fogo, senão eu me queimo. Então não posso ser imprudente. Então as ações, as palavras, até a imaginação, eu tenho que ter prudência, governando tudo em vista do fim. Coisas eu tenho que fazer, coisas eu tenho que evitar, senão eu termino caindo. Então não vou me colocar em ocasião de pecado, senão eu caio. Então prudente como as serpentes é saber driblar essas situações que podem acontecer na nossa vida e driblando os obstáculos em vista do fim. E a nossa vida é cheia de obstáculos e situações que podem me levar a me afastar do fim. Quando eu falo aí do pecado, porque isso me afasta do foco, me afasta do fim. Então daí a importância de eu ponderar sempre o que é que eu devo fazer ou evitar para que não perca o foco e não me afaste do fim, que é a minha salvação. Por isso a questão sempre que eu devo colocar é essa. Isso me leva para a minha salvação? Ótimo. Não me leva, estou fora. Então isso cuidar da prudência. Mas a prudência, ela exige também o zelo. O zelo. Porque a imprudência pode ser, eu posso saber o que eu tenho que fazer, mas eu tenho que ter zelo pela minha salvação. Por isso diz Jesus, granjeai amigos as riquezas da iniquidade, etc. Isso quer dizer o quê? Que nós devemos buscar ter o zelo da salvação. São Paulo fala, buscai a Deus com temor e com tremor. Esse é o zelo da salvação. O que é que você tem feito pela sua salvação? Então a primeira coisa é, do ponto de vista positivo, buscar a Deus. Viver buscando a Deus. A nossa espiritualidade é essa, né? Vai em busca de Deus. Existem algumas correntes que dizem, para ir a Deus tem que primeiro evitar o pecado. Eu já parto do princípio positivo. Vai buscar a Deus. O pecado vai entrar no teu caminho, pode entrar, mas é a hora de você se livrar dele. Na caminhada, vem uma tentação, você cai, se levanta e vai em frente. Então é uma espiritualidade mais positiva. Mas é claro que você tem que se adestrar a isso. E nesse adestramento você vai procurando se fortalecer. Então esse zelo vai te levar a fortalecer. Fortalecer-se com a graça de Deus, pela oração, pelos sacramentos. Caiu, levante-se e vai em frente. E não desanime, porque tanta gente no mundo cai e se levanta. E a vida do cristão é assim. O que mais o demônio quer de nós é o desânimo. Que nós desistamos de Deus. Porque o mundo está nos pressionando de todas as formas. Vivemos hoje num clima tão liberal que já se perdeu a noção do certo e do errado. Completamente. Às vezes até na própria igreja. A moral é a moral da consciência. Faça aquilo que a sua consciência manda. Alguém já ouviu falar isso? Já ouviram falar isso? Faça, o certo é aquilo que a consciência manda. Se a minha consciência manda matar alguém, é certo? Objetivamente, não. Entenderam? Então não é o que a consciência manda. A consciência é também a voz de Deus. Mas isso
prevê, né, pressupõe uma lei objetiva. Faça aquilo que os mandamentos da lei de Deus, perdoe aí a redundância, né? Mandamento manda. Porque cada mandamento da lei de Deus tem aquilo que manda, que preceitua, e tem aquilo que proíbe. Os mandamentos estão aí, e estão em vigor ainda. Não foi a mudança do homem moderno, que hoje as pessoas dizem que está tudo diferente. Os mandamentos ainda estão em vigor. Vamos lá. O que era certo continua, o que era errado continua. Deus não mudou, então seus mandamentos não mudam. Porque os mandamentos, eles nos conduzem para o nosso fim último. É essa a nossa proteção nesta caminhada. Então o zelo vai consistir em eu viver esses mandamentos, não como algo que se impõe, que me maltrata, que me oprime, mas os mandamentos nos libertam. Quer libertação melhor do que eu me levantar no domingo e dizer: hoje é o dia do Senhor, para mim é um dia de alegria, um dia de agradecimento pela vida, pelo meu pão, pela minha casa, pelos meus amigos. Por isso hoje eu vou à casa de Deus para a Santa Missa, para adorar o meu Senhor e agradecer. Isso é uma alegria e é uma liberdade, essa é a santa liberdade que nós temos de sermos filhos de Deus. Uma alegria você chegar em casa, ter a sua família, a sua esposa, seu esposo, seus filhos, todos juntos ali em volta da mesa, sorrindo, brincando, brigando, chama a atenção de um, corrige o outro. Os mandamentos da lei de Deus nos levam a isso. E é uma alegria você se encontrar com os seus amigos e poder dar um abraço, e poder servir, e poder ouvir um telefonema: preciso de você, e você tá bom, conta comigo. E eu vou lá, ajudo, levo ao hospital, levo um remédio, vou fazer uma comidinha para o outro que está doente. Essa é a alegria de cumprir os mandamentos de Deus e de você receber também essa ajuda do outro. A alegria de você ter uma vida casta, livre da escravidão, do pecado. A alegria quando você sai do confessionário: puxa, meu Deus, estava tão pesado, tão carregado, e agora que alegria, estou livre. Essa alegria é a alegria dos mandamentos. Então os mandamentos não nos oprimem. Muito pelo contrário, quando a gente cai no pecado, fica meio acabrunhado, meio sem graça. E tem certos pecados que a gente não quer que ninguém descubra, e se descobrir, então começa a mentir, começa a enganar, começa a esconder as coisas. Isso não é alegria. A alegria é você estar livre porque está fazendo a vontade de Deus. Isso é zelo. Zelo com as coisas de Deus. E é claro, repito, pode acontecer que nesse caminho você tropeçar, caiu, deu de cara no chão, chegou lá, ficou maltratado, ficou um farrapo humano por causa dos seus pecados, por causa da vergonha também que você tem de você mesmo, sobretudo. Mas Deus vem te dar a mão e diz: levanta, meu filho, vamos continuar caminhando. Vamos, foi imprudente, vamos em frente. E você rezar, poder conversar com Deus, se fortalecer, poder receber Jesus na Eucaristia, e vai caminhando, e isso é zelo. Então a vida do cristão, ela tem que ter sempre essas duas virtudes: prudência para o governo das coisas, das minhas ações, e zelo. Zelo pelas coisas de Deus. Vocês estão aqui por quê? Vocês têm zelo. Quantos aqui vieram de longe, né? Zelo. Não tenho medo, nem tenho moleza na hora de ter que servir a Deus. Essa é a esperteza de que fala o Evangelho, que nós devemos ter para coisas de Deus, que vale muito mais do que aquele prazer passageiro que nós possamos ter. Esse é o zelo que nós buscamos e devemos ter. Por isso, o cristão sempre está bem, sempre é feliz, embora muitas vezes tenha o peso das dificuldades da vida,
está feliz porque está nessa caminhada rumo à salvação eterna. Essa é a mensagem que o Evangelho nos passa hoje, porque, sobretudo, São Paulo disse na Epístola, nós somos filhos. E como filhos, sempre vamos a nosso Pai e clamamos, Abba, Pai. Eu sou herdeiro, co-herdeiro como Cristo da vida eterna. E o Pai, então, vai nos levando, vai nos conduzindo. Pensamos, pois, a Nossa Senhora, nossa Mãe, que é a Virgem prudentíssima, né? Que ela nos conduza, não nos desampare. Nós somos tão fracos, às vezes como crianças que ficam fazendo arte no meio do caminho da estrada da vida, né? Brincando com fogo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado e pedir a Nossa Senhora que nos ajude para que nós não nos ponhamos a situações que às vezes por causa de um momento na vida nós destruímos a vida inteira. Às vezes por causa de um momento na vida, de uma escolha errada, em uma imprudência destruímos a nossa vida e muitas vezes a vida dos outros. Por causa de uma atitude impulsiva e imprudente. Então é preciso pedir realmente a Nossa Senhora essa prudência, né, para que possamos com zelo irmos ao encontro de Cristo no céu. Amém.